E outra coisa, não se importe se é simples, se é chique, se é com obras grandiosas, se tem muito investimento. É o seu espaço, sabe? Isso é o mais importante de tudo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de cuidados com a casa. Nem sempre eu tive essa aptidão para poder cuidar da casa e eu gostaria muito de dividir isso com vocês. Sempre nas minhas rodas de conversas com amigas, pessoas que eu acabei de conhecer, sempre rola esses assuntos. E a dúvida das pessoas, ou também algumas opiniões, é que algumas mulheres não gostam. Algumas mulheres não têm muito esse prazer em cuidar, às vezes tem preguiça, às vezes não se importa mesmo, sabe? E eu também já fui assim, gente. Pois é. Mas eu vou contar um pouquinho assim, resumidamente, lá do comecinho, como que foi, tá? Na minha infância e na adolescência, a minha mãe era uma pessoa extremamente metódica. Então não podia ter um copo fora do lugar, não podia ter um copo sujo na pia. Ela tinha muita preocupação com a limpeza, mas ela não se importava com a decoração, com a estética, de estar bonito, de decorar, de botar um quadro na parede. Ela não se importava muito com isso. Então, a nossa preocupação era de manter a casa limpa e assim, habitável, né? E isso foi se estendendo, eu fiquei adulta, tive um filho, né? Morava com a minha mãe quando eu tive esse filho. E minha irmã casou nessa época. E na época, acho que foi 2008, por aí, eu não me recordo muito bem. Meu filho já tinha uns 3 aninhos. E o quarto, que era meu e da minha irmã, ficou só pra mim e pro meu filho. E assistindo alguns vídeos no YouTube daquela época, eu via que algumas meninas, elas decoravam o quarto, colocavam o quarto de, tipo, escolhiam uma cor. E aí eu quis fazer isso também. Só que, gente, eu morava com meu filho, né? Meu filho morava no mesmo quarto, dormia no mesmo quarto que eu. E eu decorei o quarto inteiro de rosa, tadinho. O bichinho ficou perdido lá naquele monte de coisa rosa. Até o espelho de luz, assim, o interruptor era rosa. A mesa do computador era rosa, tudo rosa, o quarto inteiro rosa e aquela criança perdida lá no meio, né? Mas ali eu comecei a ter esse gostinho de deixar um ambiente bonito, porque eu percebi que eu me sentia mais feliz quando estava bonito, sabe? Mas aí passou mais um tempo, eu passei mais alguns anos nesse quarto rosa, e até que eu conheci meu marido e me casei, né? E quando eu me casei, eu tive essa vontade de que as pessoas que visitassem a nossa casa tivessem esse prazer de tomar um café num lugar bonitinho. Mas eu ainda não tinha essa... como é que eu posso dizer? Não sei, eu não tinha ainda essa inspiração, né, do que fazer. Então eu mantinha tudo limpo, organizado. E tentava criar algumas peças artesanais na época para decorar o ambiente. Por quê? Porque eu sempre gostei de artesanato, a vida inteira, acho que desde criança. Só que eu não era muito focada na questão de decoração. Eu gostava da criatividade. Então, se era para fazer uma bijuteria, eu fazia. Se era para fazer uma camisa, eu fazia. Tudo eu fazia. Mas eu não tinha muito esse foco na decoração. Até que eu comecei a ter filhos, né? Eu só tinha um filho, aí com meu marido eu tive o Pietro, depois veio o Valentim, e aí minha vida virou um caos, porque era roupa de neném pra todo lado, era criança chorando, era criança mamando, era aquela coisa doida, né? E maravilhosa que é a maternidade, quem é mãe vai me entender. Mas eu não tive muito essa questão de decorar nessa época, porque eu meio que tava sobrevivendo ali, né? Só que eu queria que a minha cozinha fosse toda preta e branca. Então eu lembro de tudo que eu comprava pra cozinha tinha preto e branco, né? Potinhos, travessas, essas coisas assim, tapetinhos. Até que meus filhos começaram a crescer e nós viemos para essa casa aqui, que a gente mora hoje, né? E tem um tour aqui no canal dessa casa antes, gente, porque assim, hoje ela é uma casa muito diferente, né? Ela é uma casa bem maior, ela é uma casa que já passou por várias reformas, vários processos de decoração, mas ela já foi muito simples e muito pequenininha, e eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo do tour dessa casa. Quando viemos pra cá, eu comecei a despertar essa vontade de novo de deixar essa casa bonitinha. Então eu fiz textura na parede da sala, eu coloquei algumas pastilhas em volta da cozinha, né, da pia da cozinha. Eu comecei a fazer essas pequenas obrinhas, e eu sempre gostei muito de fazer isso. Até que veio a Clarissa, né, a minha última filhinha. E quando ela chegou, quer dizer, quando ela já estava na barriga, a gente despertou de aumentar a casa. Porque assim, a casa só tinha um quarto e era muito pequeno, já pra gente que já existia, né?
Então imagina para mais um bebê que estava chegando, ia ficar muito minúsculo. Aí eu fiz no papel, gente, numa folha de caderno. Eu fiz o projeto, antes de ser designer de interiores, eu já estava fazendo o projeto. Eu fiz como seria a casa, aproveitando a varanda existente aqui na casa. Fiz um desenho e o pedreiro ia fazendo, eu ia opinando, o pedreiro ia fazendo, eu ia opinando, para poder sair do jeito que eu queria. E o único banheiro da casa ficava dentro desse quarto, então eu queria tirar o banheiro são tão privado assim, eu queria deixar ele livre, acesso para todos os cômodos da casa, todo mundo ter acesso a esse banheiro sem precisar entrar no quarto de ninguém. Isso que eu queria. Nossa, me embolei inteiro, mas vocês entenderam, né? E aí, o que acontece? Fiz esse projeto e aí começou a despertar essa vontade de decorar. Mas aí veio mais uma fase de maternidade, pós-parto, que não é nada fácil. E tudo bem, foi passando. Veio a pandemia, Clarice tinha 1 aninho. E aí, gente, na pandemia, eu meio que mergulhei nesse universo de decoração. Porque assim, ou você surtava, né, com as notícias e tudo mais, ou você preenchia sua mente com alguma coisa. Então eu assistia muito podcast, muita live, sei lá, comecei a seguir muita gente que falava de decoração pra focar aqui na minha vida, sabe? Pra não ter um piripaque e surtar por conta da pandemia. E aí o que acontece? Eu comecei a aprender muita coisa de decoração. E aí no final de 2020 eu me inscrevi para começar a fazer faculdade de design de interiores, né? Que é a minha formação hoje. E, gente, foi um universo assim que eu entrei, que eu falei, gente, por que eu não fiz isso antes, sabe? Aonde estava essa ideia que eu não veio antes na minha cabeça? Porque eu me apaixonei assim perdidamente. Os passarinhos cantando no fundo, eu amo. E aí, o que acontece? Eu comecei a aprender muita coisa sobre decoração, sobre personalidade. E eu comecei a gostar demais dessa parte, de deixar a casa bonitinha, acolhedora, gostosa de viver e de receber as pessoas. Então existiu todo um processo, não foi do dia pra noite, né? Como nada nessa vida do dia pra noite, que vocês sabem muito bem disso. Mas, quando eu ouço uma mulher falando que não gosta de cuidar da casa, que não se importa muito com essa questão de decorar, de cuidar, eu acho que ela ainda não teve esse despertar, sabe? Eu acho que precisa assistir um pouco mais, talvez observar um pouco mais. E vou deixar aqui só no ar para vocês pensarem um pouquinho sobre. Claro, se você já gostar disso, a gente tá, ó, juntinha. Agora, se você não gostar, talvez você pare para pensar sobre, tá? O que você gosta mais? De comer numa mesa bonita, que tenha pratos bonitos, uma mesa organizada, que tenha uma toalhinha de mesa bonita, ou você sentar no sofá com seu prato na mão e comer? É muito mais gostoso você sentar numa mesa bonita, né? O que você gosta mais? Tomar um café num copo de bar desse... Como fala? Eu esqueci o nome do... Não consigo. Sumiu da cabeça. Mas o que vocês preferem? Tomar um café assim ou numa xícara bonita? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que numa xícara o café fica até mais gostoso, né? Então eu acho que a decoração, ela não é uma futilidade, ela não é uma bobeira, ela é um ato de amor com a gente e com quem mora perto da gente também, quem mora ali junto, né? Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de alguns cantinhos da minha casa, que, claro, ainda estou em processo. Tudo é um processo. Nada é do dia pra noite, gente. As coisas vão acontecendo. E outra coisa, não se importe se é simples, se é chique, se é com obras grandiosas, se tem muito investimento. É o seu espaço, sabe? Isso é o mais importante de tudo. Então não importe com isso, não se importe de querer ter tudo já o melhor possível. As coisas vão acontecer dentro do tempo que elas precisam acontecer. E o processo, curta o processo, ame o processo e aproveite muito também. Vou mostrar aqui um pedacinho de algumas coisas aqui de casa, para vocês verem que ter essas delicadezas, ter esses cantinhos, ter esses espaços, deixa tudo mais gostoso. Vamos lá. Ó, aqui é na entrada da minha casa, tá vendo? A gente colocou aqui, ó, um cantinho com plantas, aí eu botei essa corrente de barro que eu amo. Gente, eu sou apaixonada nessas miniaturinhas aqui assim, olha. Eu amo! Tá precisando molhar. Molhei ontem de manhã, povo. Aqui, ó, foi um arremate que eu fiz nesses grupos de vendas, então já tá aqui nesse cantinho. Tem uns quadros ali também que a gente acabou encontrando eles, depois eu conto a história. Vamos aqui para a parte que não tá tão arrumada, mas ó, são cantinhos que fazem toda a diferença, gente. Assim,
a gente precisa amar o nosso lar, sabe? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E se vocês gostarem muito desse vídeo, desse estilo de vídeo, desse bate-papo gostoso sobre decoração, eu vou mostrando aqui mais cantinhos da minha casa, vou compartilhando com vocês um pouco desse pensamento do amar o nosso lar. E também, sei lá, trocando ideia, dando algumas dicas, ensinando, né, vocês, quem não tem muita aptidão com isso, vou falando como que foi esse processo pra mim e como vocês podem iniciar por aí também. Agora se inscreva aqui no canal e me acompanhe no Instagram, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Beijos e até o próximo vídeo.